Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de história, é isso mesmo! Olha aí, nós já estamos chegando quase na nossa prova, na nossa avaliação da primeira unidade, tá certo? Na aula de ontem nós falamos sobre a primeira parte do governo de Getúlio Vargas, que é a Era Vargas, parte 1, e hoje veremos a Era Vargas, parte 2, tá bom? Então, lembrando de abrir o caderno, colocando a data, ok? E depois vocês também vão colocar aí o título da nossa aula, tá certo? Lembrando, alunos, que no final desse ano vocês vão fazer o Enem, é isso? É, garoto. Batalhou, batalhou, batalhou e chegou o momento, tá bom? Mas isso tem que levar a sério em todas as disciplinas, tudo bem? Então, joga na tela, vamos lá. Olha, lembrando que ontem nós tivemos aí um pré-requisito, lembram? Na aula de ontem, quando eu fechei a aula, aí foi passado para vocês um pré-requisito, bom? Bom, esse pré-requisito dizia o seguinte, era para vocês assistirem o documentário chamado Integralismo. O Benerico vai pensar, o Benerico vai pensar, olha aí, e esse documentário vocês encontrariam nesse link aqui, ó, tá certo? Aí, claro, já que vocês assistiram, quem teve tempo de assistir, tá de boa. E aí, partimos para a nossa aula, a Era Vargas, parte 2. Na aula de hoje, aula 16.1, nós veremos aqui movimento constitucionalista de 1902, aquele movimento que eu te falei, que São Paulo entra em confronto com as tropas brasileiras, né? E com isso eles vão arcar com o pior. Logo após, nós teremos aí a Constituição de 1934, que é após Getúlio Vargas. Ele cria uma nova Constituição e agora se torna um governo constitucional. Aí veremos também essa rixa entre os integralistas e os aliancistas. E depois também veremos a intentona comunista. Tá certo? São 4 tópicos que nós veremos na aula de hoje. E para a aula também, vocês devem estarem habituado nessas habilidades aqui, ó. Deve compreender e relacionar a diferente forma de organização da vida social e das relações de poder. Avaliar criticamente conflitos culturais, conflitos sociais, políticos, econômicos e o ambiente ao longo da história. Feito isso, tá de boa. Aí é só correr para o abraço. Então, vejamos nessa imagem as velhas oligarquias e os tenentes interventores, eles entraram em conflito que teve maior força em São Paulo, onde as oligarquias convocaram o povo paulista para lutarem contra o governo de Getúlio Vargas. É isso que vocês estão vendo nessa aula. Olha só o absurdo. As oligarquias paulistas irá convocar a população para que a população venha a pegar em arma e lutar contra o governo de Getúlio. O governo de Getúlio é um governo federal, mesmo sendo provisório, mas era um governo federal. Em outras palavras, era um governo federal. Então você imagina São Paulo, versus Brasil. Quem é que vai dar o pior? Quem é que vai tomar o pior? São Paulo. Agora, por que, professor? Porque quando Getúlio Vargas ele chega ao poder em 1930, vocês viram na aula de ontem que ele perde a eleição para Júlio Prestes, certo? Mas aí eu tenho aí os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba não vão aceitar que Júlio Prestes tivesse ganho essa eleição. Então, ele ia impedir. Aí, nessa confusão, nesses movimentos, o que vai acontecer?
nós temos o assassinato de João Pessoa. João Pessoa que morreu por causa ou particular ou por causa política, mas o fato é que isso inflama mais ainda esse processo eleitoral. Aí é quando o Exército entra em cena, o general Lott, e acaba dando a Getúlio Vargas o direito de governar. São Paulo, que teria talvez fraudado, São Paulo teria ganho, Júlio Prestes, que teria ganho, não irão se conter. Não vai baixar as guardas. O que acontece? A oligarquia, os fazendeiros, que perderam o privilégio, que perderam o espaço do governo, irá convocar a população para que o mesmo venha a pegar em arma e a defender. Até porque Getúlio Vargas, quando ele chegou no poder, a primeira coisa que ele fez foi isso daqui, ó. Ele tirou os governos regionais e colocou os interventores. Interventores militares, tá? Interventores militares. Em São Paulo, por exemplo, não quis o interventor militar, e aí Getúlio Vargas acaba cedendo e coloca lá o interventor civil, que é o Pedro de Toledo, mas mesmo assim São Paulo não aceita o interventor civil. Ou seja, não aceita nem interventor militar, nem interventor civil, nem as ordens de Getúlio Vargas. Aí o único jeito era ir para o confronto. Bom, a partir dessa mobilização, organizou-se a chamada Revolução. Novamente, Brasil nunca teve revolução. A palavra no passado era tão bonita, soava assim tão forte, que as pessoas colocavam no dia a dia. Revolução. Revolução é uma coisa gigantesca. Algo que modifica tudo. Como já falei para vocês, as estruturas sociais, política, econômica, cultural, étnica, tudo. Mas aí, claro, o que nós teremos é uma revolta, um movimento constitucionalista de 1932. São Paulo queria porque queria que o Brasil colocasse em prática a Constituição de 1891 e desse a ele o direito de governar. Nessa revolta de 1902, vai acontecer que pessoas irão combater e, por um dado momento, esses 4 jovens irão ser abatidos. É o MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Foi por causa da morte desses 4 estudantes que vai ter aí, o movimento vai engrossar. Tá? Claro que vão utilizar da morte desses paulistanos ou paulistas para justificar o confronto ao governo federal. Isso aconteceu no dia 3 de maio de 1932. Aí, claro, tudo que São Paulo queria era uma justificativa para começar esse conflito. Esse cartaz vai dizer... Lembra que esse cartaz lá atrás, dos integralistas, vai dizer, se o Brasil precisa de você, pois é, você tem um dever a cumprir. Utiliza-se o mesmo cartaz dos integralistas e coloca, você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência. MMDC, Martins, Miragraia, Drauzio e Camargo. O mesmo slogan utilizado pelos integralistas, o São Paulo, o Estado de São Paulo vai reutilizar. Esse movimento, de fato, vai trazer uma perda significativa para São Paulo. E aí, eles estão à sua espera. Ou seja, o próprio Estado de São Paulo, e para
fazer com que o Brasil, de fato, honre a sua Constituição, a sua eleição e etc. Para completar o batalhão, aliste-se, olha aí. E sempre colocava à frente as iniciais dos 4 estudantes que foram mortos no conflito, nesse movimento, o MMDC. Então, assim, a propaganda era muito alta. Os caras intensificavam mesmo essa propaganda, convocando o povo para lutar contra o governo federal. Se vai dar certo, vocês verão lá na frente. Além de centralizador, o governo de Getúlio Vargas revelou-se preocupado com a questão social e também interessado em defender as riquezas nacionais. Dois pontos que Getúlio Vargas começa a observar: a questão social e as riquezas nacionais. A questão social vai ser baseada aí, né, em novas leis que ele irá estabelecer. E a questão nacional, a riqueza nacional, é justamente na exploração do nosso ouro negro, que é o petróleo. Tudo isso assustou grupos de opositores. Como assim? É isso que vocês acabaram de ver. Getúlio Vargas tinha uma preocupação de defender a questão social e as riquezas nacionais. Quando ele veio com esse discurso, até mesmo os opositores se assustaram. Quer ver? Especialmente os opositores de São Paulo, que desejavam a volta das práticas existentes na Primeira República. Que prática existente? Café com leite. O Brasil não só tem São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Brasil tem outros estados. A ideia da velha oligarquia de voltar e ficar no poder por muito tempo, dividindo o poder de 4 em 4 anos. 4 anos seria São Paulo, 4 anos seria Minas. Como se os 2 estados fossem únicos, né? Então, isso até alegrou o grupo de opositores. Temiam que as mudanças socioeconômicas apontadas por Getúlio Vargas fosse acabar com o grupo paulista. Mas é aquela coisa, eles vão brigar pelo interesse deles. Mas querem que o Brasil, de fato, trabalhe para esse Estado. Vejamos, para enfrentar o governo federal, os líderes do Partido Republicano Paulista formaram uma frente única com os partidos democráticos. Esse Partido Democrático eram dissidentes do próprio PRP, Partido Republicano Paulista, que haviam apoiado, inclusive, o movimento de 1930. Mas estavam descontentes com a nomeação dos interventores, João Alberto Liz e Barros, para o governo de São Paulo. Olha só como é que funciona. Se eles não indicar, se não colocar alguém do grupo, é um egoísmo muito grande. O PRP acaba se juntando a esse grupo, chamado Frente Única do Partido Democrático. Por quê? Porque eles ficaram descontentes. Por quê? Porque Getúlio Vargas tirou os governos dos seus cargos e colocou interventores militares. Por exemplo, o João Alberto Liz e Barro, ele foi escolhido para governar São Paulo. Porém, São Paulo, mesmo assim, não aceitou. Aí foi quando colocou um interventor civil. Mesmo assim, São Paulo não vai aceitar. Ou seja, o que vocês observam é que São Paulo estava querendo frescar, né? E conseguiu. Vargas nomeou Pedro de Toledo, olha aí. Getúlio Vargas, primeiramente, colocou um interventor
militar. Esse interventor militar era o João Alberto de Lima de Lis e Barro. O povo paulista protestou, aí tudo bem. Getúlio foi lá e colocou um interventor civil. Olha aí, civil. Mas aí também não satisfez. Isso não foi suficiente para silenciar a oposição, que também pede a convocação de novas eleições para a Assembleia Constituinte. Pede a eleição de novas eleições de uma Assembleia Constituinte. Ou seja, a criação de uma nova Constituição. São Paulo vai interferir em muita coisa. Eles não vão aceitar. Eles não vão engolir. A verdade, o que está acontecendo aí é porque São Paulo, há muito tempo, durante 36 anos, vinha governando o Brasil. Se alternava, vez ou outra, com Minas Gerais. Durante 36 anos, era para ser 10 governos, 5 de cada. Na verdade, 8 foi de São Paulo e 2 foi de Minas Gerais. Agora, por quê? Porque São Paulo sabia muito bem fraudar as eleições. São Paulo sabia como, vamos colocar o linguajar popular, roubar a eleição. E agora, Getúlio Vargas, que se une com o grupo de Minas Gerais e também da Paraíba, e consegue chegar no poder, aí São Paulo vai ficar nervosinho. Tá? Vejam. Começa então, no Brasil, a famosa luta armada, certo? Instalou-se em São Paulo um movimento constitucionalista que alcançou a sua mobilização parte da população. No dia 23 de maio de 1902, 4 estudantes paulistas, sendo eles Martins, Miragaia, Drauzio Camargo, acabaram morrendo em confronto com a polícia. Esse fato exaltou ainda mais os ânimos. Olha aí. Ou seja, com a morte desses 4 estudantes, a coisa piorou. Na verdade, foi o estopim, né? Eles queriam uma desculpa para poder começar, queriam uma razão para ser justificado, e aí, com a morte desses 4 estudantes, a coisa piora. Aí vão para a luta armada, sim. Com as letras iniciais dos nomes desses estudantes mortos, formou-se a sigla MMDC. Essa sigla se tornou o símbolo do movimento. Como vocês viram lá atrás, os cartazes. Já no dia 9 de julho de 1932, teve início a chamada Revolta Constitucionalista. Novamente, eu não falo revolução, não tem nada a ver, né? Essa revolta vai mobilizar 30 mil pessoas armadas do estado de São Paulo. Para quê? Para lutar contra o governo federal. É uma loucura. Em outras palavras, eles queriam tomar o poder a qualquer custo. Não aceitavam, não queriam aceitar, mesmo porque, já que o Júlio Prestes teria ganho a eleição, mas segundo eles, devido à fraude, e aí começa a haver protestos, mortes, e aí o exército entra em cena e dá Getúlio mesmo o direito de governar. E aí? E daí, senhores, é que São Paulo, acostumado a não querer perder, acostumado a fraudar as eleições, o que vai acontecer? Simplesmente vão protestar. E nesse protesto, com a morte desses 4 jovens, do Martim, do Miragaia, o Drauzio Camargo, é mais um simbolismo que surge, uma razão, um motivo. E aí começa, de fato, a luta armada. Só que, desses 4 jovens que morrem, irão morrer muito mais, né? Porque, olha só, 30 mil irão pegar em armas para defender
os interesses da oligarquia paulista. Vejam, as tropas paulistas eram formadas por soldados da Polícia Estadual, que era a força pública, né? Que aderiram ao movimento contra as determinações do interventor e por um contingente de voluntários. Muitas indústrias do Estado contribuíram com a fabricação de armamento e também de uniformes. Olha aí, é o governo paulista. Para não se dispor novamente com a elite de um Estado, embora derrotado militarmente, tinha grande poder socioeconômico, o governo federal convocou eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, principalmente, ou a principal reivindicação do movimento de 1932. Vamos lá. Só que Getúlio, tão esperto, o que ele faz? Ele começa a criar políticas públicas, e essas políticas, elas irão cair na graça do povo e do partido, e irá surpreender. E aí, moço, quando Getúlio cria essas condições, automaticamente ele é eleito. Aí piora mais ainda a situação de São Paulo. Tá? Olha lá. Constituição de 34. Dentre as principais disposições contidas nessa Constituição, algumas delas já instituídas por leis anteriores. Quer ver? Destaque-se. Aqui Getúlio Vargas está assinando a Constituição de 34. Destaque-se, então, o voto secreto. Veja aí, o voto secreto, a eleição dos candidatos aos poderes executivo e legislativo seria voto secreto. O voto feminino, veja, o direito de voto foi estendido às mulheres, mas não para analfabetos. Estendidas às mulheres, mas não para analfabeto, não para mendigos, não para militares até o posto de sargento. E também pessoas judicialmente declaradas sem direitos políticos, no caso dos presos, tá? E até mesmo os caçados. Então, vejam, duas transformações ele já faz aí, que é o voto secreto e o voto feminino. A justiça eleitoral, um ramo especializado do Poder Judiciário, zelaria pelas eleições. Os direitos trabalhistas, vejam, direitos fundamentais teriam de ser garantidos pelos empregadores, como o salário mínimo, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias, férias anuais remuneradas e indenização na demissão sem justa causa, e entre muitos outros. Também foi proibido o trabalho de menores de 14 anos. Viu? Quer mais? Vamos para mais. O nacionalismo econômico. Aí, lembra lá atrás que eu falei? Pois é. As riquezas naturais, como as jazidas minerais, quedas d'água, capazes de gerar energia, ficaram sob a proteção do Estado brasileiro. E aí? Getúlio, então, começou a pontuar o que era necessário para essa mudança estar inserida na Constituição de 1934. Fechou? A Constituição, então, ela estabeleceu, vejam, que o próximo presidente seria eleito de forma indireta pelos próprios membros da Assembleia Constituinte. Getúlio Vargas, ele recebeu 175 votos, enquanto o segundo colocado, que era o Borges de Medeiros, ficou com 59 votos. Agora sim, o mandato constitucional de 20 de julho de 1934. Se o que os políticos de São Paulo estava querendo era a regularização da Constituição, pronto.
Getúlio Vargas, ele criou uma nova Constituição, criou novos subsídios, novas regras, novas leis, e logo com isso ele deixou amarrado que o próximo presidente, em 34, seria eleito de forma indireta. E claro que a Assembleia vai aprovar o nome de Getúlio. E até hoje, senhores, isso aqui, ó, permanece. Essas regras aqui, ó. Imagine que eram 12 horas de trabalho. Baixou para 8. Descanso semanal remunerado. Sábado e domingo você não trabalha, você está descansando e você recebe. Você tem indenização por sem justa causa. Tem que pagar. 13º, férias anuais, uma série de benefícios. Getúlio estipula na Constituição de 34. E aí, por último, nós percebemos aí o conflito entre os integralistas e os aliancistas. Integralista A e B. Aliancista A, N, L. A Aliança Integralista Brasileira. Aliança Nacional Libertadora. Então aqui eu tenho a e B e aqui eu tenho a NL. Paulo Henrique Machado. Pão, terra e liberdade na cidade imperial. E a Naue significa você é meu irmão. Lembra? Nós tivemos isso na aula lá atrás. Com isso, o integralismo emulava o modelo do fascismo europeu. Ele dava roupagens tipicamente relacionadas com a cultura brasileira. Seu idealizador foi o Plínio Salgado. E vários de seus integrantes eram intelectuais renomados. Você olha para essa imagem, aqui, literalmente parece que você está vendo os nazistas. O integralismo brasileiro, ele acabou copiando essa figura alemã. Os alemães usavam a suástica no lado esquerdo e o integralismo vai usar a letra sigma, né? A letra grega, sigma. E até as crianças mesmo, era muito comum essa questão da gravata nas meninas, nos meninos. E aí está transformando, ó, aqui atrás a bandeira integralista e a bandeira brasileira, certo? E é isso, ó. Isso no Brasil. Parece que copiava o mesmo modelo europeu, percebe? Mas, de fato, o governo Getúlio Vargas foi, de fato, um governo fascista. Ele procura colocar aqui. Tanto é que, durante a Segunda Guerra Mundial, a mulher do Luiz Carlos Prestes, a Olga Benária, ela, por ser judia, ela acaba sendo presa pelo governo de Getúlio Vargas e vai ser mandado para a Alemanha. E lá ela vai ser morta na cama de gás. Tá bom? Então o Brasil, de fato, copiou, seguia esse modelo durante o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas. Vamos lá, avançamos. Dentre as ações e os princípios defendidos pelos integralismos, lembrando que o principal líder é Plínio Salgado. Dentre as principais ações destacam-se o nacionalismo extremado, a organização da sociedade de maneira hierárquica, a disciplina de um Estado poderoso, dirigido pelo chefe da nação. Além disso, os integralistas combatiam o comunismo e o liberalismo. A mesma filosofia europeia. Percebeu aí? Não acrescenta e nem tira.
o integralismo, ele busca uma inspiração no modelo europeu. Vai conseguir? Por um bom tempo no Brasil, sim. Sim. Tanto é que Getúlio Vargas tinha o apoio do integralismo, e depois, quando o integralismo se sente bastante forte no governo, eles inclusive vão tentar dar um golpe. A mesma coisa aconteceu também com o nazismo. Quando Adolfo Hitler tenta dar um golpe e chegar ao poder, aí ele vai ser preso. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Então nós temos o integralismo que está crescendo durante esse período do Estado Novo. Era o braço direito de Getúlio Vargas. Pela atuação, pela posição, pela defesa que eles tinham, que mantinham, E para Vargas era um aliado forte. Olha aí, os integralistas, eles adotaram um símbolo do movimento, a letra grega sigma, essa que vocês estão vendo aqui, ó. E como lema, as palavras Deus, pátria e família, era o símbolo desse movimento, Seguindo o modelo nazifascista, submetiam-se a uma rígida disciplina. Vestiam o uniforme com camisas verdes, desfilavam pelas ruas, gritando a saudação indígena Anauê, que significa você é meu irmão. Então vocês imaginem, vem para mim, vocês imaginem, vocês encontrarem uma tropa todo uniformizado, de gravata, camisa verde, oliva, marchando como se fosse tropa mesmo, e passando e gritando a saudação Anauê, dizendo que você é meu irmão. Essa tropa, ela colabora com Getúlio Vargas, mas essa mesma tropa integralista depois vai entrar no anonimato. Quer ver? Você vai entender lá na frente o porquê disso. Joga no quadro, vamos lá. Olha lá. A Aliança Nacional Libertadora, cujos membros eram chamados de aliancistas, fundada em março de 1935, a ANL reunia grupos de várias tendências, sobretudo socialistas, anarquistas e comunistas, Aliança Nacional Libertadora. Tá aí. Então, eu tenho um pouco aí de socialista, de comunistas e de anarquista. O Partido Comunista, que funcionava na clandestinidade, desde o ano de sua fundação, que foi em 1902, era uma das principais correntes da Aliança Nacional Libertadora. Em abril de 1935, Luiz Carlos Prestes, que já pertencia aos quadros desse partido e voltará recentemente ao país, foi eleito presidente de honra da ANL. Então, o próprio Luiz Carlos Prestes vai ter uma ficha bem estendida em relação assim, a perseguição, a combate político, enfim, ele vai ser o pivô de muitas coisas. Quer ver? O programa político da Aliança Nacional Libertadora, qual era? O combate ao capitalismo. Então, literalmente, a ANL seria um sistema socialista, porque vai combater o capitalismo e o liberalismo. A estatização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa brasileira e a realização de uma reforma agrária para a distribuição de terras aos trabalhadores do campo e combater também ao latifúndio. Então, literalmente, a Aliança Nacional Libertadora era um grupo socialista, comunista, que queriam que fosse tudo dividido entre eles.
Um dos lemas adotados pela ANL era pão, terra e liberdade. Ok. Quem é que vai dar pão? Quem é que vai dar terra e quem é que vai dar liberdade? Há cerca de 1.600 núcleos pelo país, entre 70 mil a 100 mil membros. O governo Vargas declarou a Aliança Nacional Libertadora como uma instituição ilegal. Isso em junho de 1935. E ordenou a prisão de seus líderes, sob a alegação de que tinham a intenção de promover um golpe de Estado no país. Viu? E aí eles vêm para cima. A famosa intentona comunista. Essa intentona comunista, o combate do comunismo às legalidades. Olha só. Diante da repressão, os comunistas que participavam da Aliança Nacional Libertadora planejaram uma revolta militar contra o governo, que ficou conhecido como a intentona comunista. A tentativa da tomada dos comunistas ao poder. Em novembro de 1935, promoveram uma série de rebeliões em batalhões das cidades de Natal, Recife e também no Rio de Janeiro. Mal organizadas, todas elas foram rapidamente dominadas pelas forças governamentais. O que a Aliança Nacional Libertadora queria era tocar o terror. Virar uma bagunça. A intentona, ela servia de pretexto para a radicalização do regime político. Em nome do período comunista, foram presos sindicalistas, operários, militares e intelectuais. Todos foram acusados de atividades subversivas contra o governo. Claro, essas pessoas que estavam envolvidas nesse movimento, elas serão monitoradas, elas serão presas e julgadas. A intentona comunista, a tentativa da tomada do poder pelos comunistas, pelos socialistas no Brasil, foi fracassada. O Brasil, então, correu esse risco de um dia se tornar um país socialista, né? Isso lá em 1935, durante o governo de Getúlio Vargas. Mas Getúlio não deixa barato, tanto é que isso é em 1935. A coisa continua, até que chega em 1937, ele vai engrossar o caldo, e aí não tem para ninguém. É quando ele cria o famoso Estado Novo, tá certo? Bom, essas atividades subversivas que o governo faz é justamente o perigo que o Brasil correu de se tornar um país comunista. Até hoje ainda tem isso, grupos opositores que aceitam ou que não aceitam, enfim. Mas isso nós iremos ver na próxima aula, tá certo? Porque agora eu vou ali rapidinho, daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Se você perdeu a aula, daqui a pouco eu volto para fazer a revisão e aí nós tiramos as dúvidas também com as atividades, tá certo? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.